Você já pensou como a reeducação alimentar pode impactar a sua vida? Oi, eu sou a Natália Prado e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a reeducação alimentar. No vídeo anterior eu já te expliquei o que é reeducação alimentar e hoje nós vamos falar da importância dela no nosso cotidiano. Fica comigo até o final para você entender como a reeducação alimentar ela pode impactar na sua vida pessoal, social, amorosa e familiar. No último vídeo falamos sobre como a reeducação alimentar ela tem alguns paradigmas e a gente já conseguiu quebrar algum deles. Hoje a gente vai responder algumas perguntas importantes, como por exemplo, como a reeducação alimentar impacta realmente na nossa vida? Por que realmente ela é necessária? Quais são os benefícios da reeducação alimentar quando a gente fala de uma vida mais saudável? Por que eu deveria priorizar tanto minha alimentação, sendo que eu já me preocupo com outras coisas na minha vida, como com o meu trabalho, com os meus filhos, com a minha casa, como as coisas que eu vou fazer ali no final de semana? E adivinha, eu prometo que você vai se surpreender com o que de fato é a reeducação alimentar. Ela não é sobre uma dieta restritiva ou muito menos um corte ali de algum grupo alimentar que você tanto gosta. Vamos falar do pãozinho? Para que você vai tirar o seu pão francês? Se ele faz parte ali da alimentação do brasileiro, quando a gente fala em reeducação alimentar, a gente está falando em encaixar esse pão de uma forma estratégica, de uma forma saudável e equilibrada. E considerando que uma boa alimentação é a base para uma vida saudável, acho que a gente já tem ali um start bem legal para começar a falar sobre como a reeducação alimentar ela impacta de uma forma positiva na sua vida. Eu aposto que independente da idade que você tenha, você tem muitos sonhos, mas reflete uma coisa comigo. Do que vale um sonho se você não tem saúde? Você pode ter 1000 problemas na vida, mas se você tiver um problema de saúde, você só tem um problema. Os outros não vai adiantar nada, porque o foco vai ser o problema da sua saúde. Esse é o primeiro passo para você entender o quanto a reeducação alimentar ela tem um impacto positivo na sua vida. Afinal, se você não tiver saúde, se você não se alimentar bem, você não vai conquistar nenhum dos seus sonhos. Mas vamos falar sobre quais são os outros benefícios que a reeducação alimentar pode nos oferecer? A reeducação alimentar te oferece conhecimento e disciplina para que você entenda que alguns alimentos podem fazer com que você não fique doente. Vamos falar sobre algumas doenças? Se você não cuida da sua alimentação, o que vem na sua cabeça? Na minha, vem automaticamente diabetes, hipertensão e colesterol alto. São doenças que são silenciosas. Quando ela começa a ter ali algum sinal ou sintoma, pode ter certeza que a coisa já está feia. Então vamos começar a olhar um pouco melhor para a nossa alimentação para que a gente consiga entender que se eu cuido do que eu como, eu estou também falando que eu não vou ter ali uma diabetes, uma hipertensão, meu colesterol. Salvo as exceções quando tem ali um cunho genético, que é importante sempre reforçar isso. Mais um benefício que a reeducação alimentar pode te trazer é aumentar a sua disposição e energia. Se você vive reclamando que está cansado, que está indisposto, que não tem vontade de fazer as coisas e muito menos até sonhar, que tem algumas pessoas que estão tão cansadas que parece que não tem tempo nem para sonhar a própria vida, você pode ter certeza que a alimentação tem influência nisso. Quando você se alimenta bem, o corpo recebe os nutrientes certos e isso vai refletir de uma maneira positiva, melhorando a sua disposição, a sua energia e até a sua produtividade no trabalho ou nos estudos. Quando você ingere os alimentos certos e você tem ali um consumo adequado de micronutrientes, a fadiga e o cansaço praticamente desaparecem, porque o seu corpo está funcionando da melhor maneira possível. Vamos fazer uma reflexão de um carro? Pensa que aqui eu tenho um Gol e aqui eu tenho uma Ferrari. Se eu colocar uma gasolina muito boa no Gol, ele vai andar, que é uma beleza. Mas se eu colocar uma gasolina ruim na Ferrari, não é porque é uma Ferrari que ela vai desempenhar o melhor do que ela pode. Então a gente tem que cuidar justamente do que a gente está colocando no nosso corpo, assim como a gente coloca ali a gasolina melhor no nosso carro. Antes de continuarmos, você sabia que a alimentação era tão importante assim no seu dia a dia que ia refletir até na sua produtividade do trabalho? Deixa aqui nos comentários o que você acredita que a reeducação alimentar pode te ajudar para eu poder responder algumas dúvidas. Eu vou selecionar as melhores e eu prometo que eu vou vir aqui para responder todas. Vamos continuar com os benefícios da reeducação alimentar? Um benefício que poucas pessoas sabem é que a reeducação alimentar tem um impacto muito positivo na nossa saúde intestinal e, como uma consequência, na nossa saúde mental. Você imaginava que o intestino é o seu segundo cérebro? Existe um eixo de comunicação do cérebro até o intestino. Então isso significa que o que você come está muito relacionado com a sua saúde mental. E aí a gente está falando
de sintomas de ansiedade, de depressão, de burnout. Então é muito importante que você tenha uma alimentação balanceada para também cuidar da sua saúde mental. Se ingerirmos muita gordura, o impacto no nosso cérebro é negativo. E se a gente ingere muito açúcar, esse impacto também vai ser negativo. E agora me diz, excesso de gordura e excesso de açúcar te lembra alguma coisa? Para mim, lembra como que está a alimentação da maior parte das pessoas hoje. Junto com o excesso de gordura e excesso de açúcar, nós temos ainda também uma ingestão mínima de vitaminas e minerais. Como que a gente quer que o nosso intestino e o nosso cérebro funcionem de uma maneira adequada, sendo que a gente só está comendo açúcar, gordura e praticamente não está comendo nenhuma vitamina ou mineral? E é justamente por esse desequilíbrio na alimentação que você fica exausta no final do dia, que você não tem um tempo nem para passar um hidratante no seu cabelo, ou muito menos para fazer 30 minutos de caminhada com o seu cachorro. Você tem se alimentado tão mal que o seu corpo, lá aquele seu carro, a Ferrari, não está funcionando nem um pouco bem. Pouca gente fala disso, mas a alimentação tem um impacto muito forte na nossa mente. Então é importante que você regule a sua alimentação para que você se sinta disposta, para que você consiga ter ali mais energia no dia a dia e que você consiga ir atrás desses seus sonhos que você tanto sonha. No geral, consumir alimentos nutritivos melhora o humor, melhora a disposição, vai melhorar até a forma como que você enxerga a alimentação e principalmente a forma como que você se enxerga. Porque uma vez que eu tenho uma alimentação saudável e balanceada, eu deixo de lado toda aquela crença que a gente vê na internet de que eu preciso cortar carboidrato, que eu preciso seguir a dieta da blogueira, porque eu sei exatamente o que eu tô fazendo pra mim e por mim. Não sei se eu posso bater por causa da capela. Tem problema? Não bater nela. Tá. Mais um benefício que a reeducação alimentar ela pode te trazer: envelhecer com saúde. Vamos lá, vamos listar. Do que adianta trabalhar muito, aí você casa, aí você tem seus filhos, aí você tem que trabalhar vezes 5, né, para dar conta de tudo, da família, da escola, do seu profissional. Do que vai adiantar se você não tiver saúde? Do que vai adiantar se você tiver que tomar uma pilha de remédio na hora que você acorda? Do que adianta se você não consegue fazer uma caminhada com seu filho num parque sem se sentir ofegante? Não vai adiantar nada. Você não vai conseguir realizar os seus sonhos da maneira como você quer se você não tiver uma saúde em dia. Só que você já sabe disso. O problema é que você não quer aplicar. E aí imagina só, você passa a vida toda cuidando de tudo e de todos. Chega lá na reta final, em vez de você aproveitar e colher o fruto de todo o seu trabalho, você está doente. Você não está conseguindo fazer nada disso, porque você vive doente. Você vive indo em hospital, você vive tomando anti-inflamatório, antibiótico, sem contar em remédios para regularizar a sua pressão, a sua glicemia, para te ajudar no controle do colesterol. E se a gente puxar ali para o cunho estético, muito provável pessoas que não cuidaram de si durante a vida toda vão enfrentar um problema de sobrepeso e obesidade. Quando você adota hábitos alimentares saudáveis, isso significa que você vai envelhecer com vitalidade. Então, significa que lá quando você tiver seus 60, 70, 80 anos, você vai ter saúde o suficiente para aproveitar a sua família, seus netos e até mesmo conseguir realizar funções básicas no dia a dia, como levantar de uma cadeira, abaixar para pegar um potinho debaixo da pia, conseguir passar um rodo, varrer sua casa. Tudo isso está englobando em relação à reeducação alimentar. A reeducação alimentar não é sobre perder alguns quilinhos. Eu estou falando sobre longevidade, sobre melhorar o seu estilo de vida como um todo. E eu tenho certeza que a partir de hoje você vai olhar a alimentação com outros olhos, sabendo que quando você come bem, você vive bem. Mas lembre-se, reeducação alimentar não é restrição, não é corte de grupo alimentar, não é deixar de comer o que você gosta, não é contar caloria, ou muito menos ficar esperando uma barriga tanquinho. A reeducação alimentar é um processo que tem que ser leve e gradual. Você não vai mudar a sua vida da noite para o dia, muito menos a sua alimentação. Então, se você já tem um hábito consolidado de, por exemplo, adoçar o seu café com açúcar usando 4 colheres de açúcar, amanhã você não vai conseguir tirar essas 4 colheres, mas talvez amanhã você consiga reduzir para 3. E aí você passa uma semana utilizando 3 colheres no seu cafezinho. Passam ali mais 10 dias, você vai usar 2 colheres.
Passou ali mais uma semana, você reduz para 1 colher de açúcar. E assim você vai reeducando o seu paladar de uma forma leve e gradual. O que você precisa compreender é que, assim como outros tipos de saúde, a alimentação também precisa de educação. E esse é o principal fator em relação à reeducação alimentar, combinado? Nós vamos educar, nós não vamos restringir nada aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like e me conta aqui qual que era a sua percepção do que era a reeducação alimentar e de como está sendo agora depois de você assistir esse vídeo. Esse vídeo te ajudou de alguma forma? Fez sentido para você? Me conta aqui. No próximo vídeo falaremos sobre a reeducação alimentar, só que na parte fisiológica, como o nosso corpo responde a essa reeducação. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Vem, menininho.